Boa noite a todos. Eu gostaria de convidá-los a colocar-se em pé neste momento. Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire de mim, porque sou pecador. Pois à vista desta pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus: Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Feche seus olhos assim como você está. Gostaria de desafiar você a apresentar a sua vida perante o Senhor. Colocar os seus anseios, as suas preocupações. Se tem alguém na sua família que está enfermo, que você esteja também apresentando diante do Senhor. Clamando ao Senhor, para que a graça do Senhor esteja visitando estas vidas. Deus santo, Deus glorioso, te adoramos, te exaltamos, te rendemos, querido, a glória, a honra e o louvor. Pedimos, Senhor, que esta graça, essa unção, seja liberada sobre o teu povo que aqui está, e aqueles que estão nos acompanhando. Seja também o teu poder, a tua unção que entrando em cada lar, trazendo cura ao enfermo, libertação àquele que está oprimido, salvação àquele que está longe do teu caminho, e derramando graça sem medida sobre a vida do teu povo. Assim oramos, te louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queremos desejar os bem-vindos aos nossos irmãos, aos nossos visitantes. Para nós é um prazer recebê-los. Nós temos os nossos cultos todo domingo, às 18 horas. Você é o nosso convidado. E durante a semana nós temos reuniões nos lares, onde temos como célula, grupos pequenos, onde as pessoas são edificadas, são ministradas, onde pessoas podem ter ali um contato mais perto uns com os outros, gerando comunhão e edificação, e podendo assim, então, abençoar muitas vidas. Hoje estarei compartilhando esta palavra, cujo tema é Simão o Pedro. Todos nós temos uma parte de Simão em nossas vidas, e todos nós estamos num processo de tornar Pedro. Simão, a palavra Simão, ela vem, cuja tradução quer dizer ouvinte. A grosso modo, todas as pessoas já têm ouvido falar de Jesus. A grosso modo, as pessoas já têm até lido sobre Jesus. Mas ser apenas ouvinte, meus queridos, não leva a pessoa para o céu. Sendo apenas ouvinte, não mudará a natureza, não transformará a vida das pessoas. Provavelmente aqui, esse Simão devia já ter ouvido acerca de Jesus, tido como mestre. Então, Jesus, logo após ele ter terminado o tempo de consagração no monte, no deserto, aonde ele foi tentado pelo diabo, mas Jesus venceu o diabo. Amém, meus queridos? Jesus venceu o diabo e você também vencerá o diabo. E a partir desse momento, Jesus
ele então começou a iniciar o seu ministério. E Jesus estava então olhando as pessoas para convidá-las não apenas para ouvir da palavra, mas para ser co-participante de um grande projeto. E ali então, quando Jesus se dirige a um lago de Genezaré, ali as pessoas, sabendo que Jesus era mestre, que havia unção de Deus, que havia um propósito de Deus sobre a vida delas, elas foram atrás de Jesus. Foram por muitos motivos. Elas foram atrás de Jesus. Algumas talvez foram atrás de Jesus porque queriam paz nos seus corações. Outras talvez foram atrás de Jesus porque queriam que Deus tocasse na família delas. Outros foram atrás de Jesus porque estavam enfermos e queriam milagre. Mas ali estava um jovem, Simão, que tinha uma empresa para pescaria. E ali então, ele havia passado a noite toda como um profissional, buscando recursos para trazer provisão à sua família. E depois da noite toda ter tentado pescar alguma coisa, o resultado disso, não houve peixe nenhum que ele pudesse pegar. Meus queridos, aqui nos traz essa lição tão importante, onde nós podemos comparar para os dias de hoje. Talvez você é uma dessas pessoas que tem lutado para ver a sua família transformada. Você tem lutado para que as provisões cheguem na tua casa. Você tem lutado, usado as ferramentas do seu trabalho, da sua experiência de vida, para que possa trazer sucesso, bênçãos sobre a sua casa. E de repente você depara que todo o seu esforço tem sido em vão. E Pedro ali não pôde esconder a frustração, a vergonha, a decepção de não ter alcançado o êxito, de não poder trazer os recursos, as provisões sobre a sua casa. E logo ele chega, coloca ali o seu barco, e ele vê ali uma multidão acompanhando um homem, um Senhor chamado Jesus Cristo, que até então não era muito conhecido, que até então era apenas algo que estava para ser descoberto, todo o propósito que havia se manifestar na vida dos homens. E ali então, algumas pessoas foram atrás de Jesus, e a multidão pressionava Jesus a ponto dele não ter espaço para comunicar a palavra do Senhor. Jesus, vendo ali os barcos que estavam ali à disposição, chamou o dono do barco, que era Simão, e pediu a Simão: você me empresta o seu barco? Você me empresta os seus dons, você me empresta os seus talentos, os seus recursos, para que eu possa manifestar o reino de Deus, para que eu possa compartilhar, para que eu possa trazer pão ao faminto, água ao sedento, para que eu possa manifestar cura ao enfermo. Meu querido, para Deus realizar, Deus sempre conta com a disposição do nosso coração. E ali então Pedro respeitou o convite e prontamente liberou o barco. A Bíblia diz que Jesus então afastou um pouco da praia, porque a multidão se afluía para ouvir o que ele tinha, para manifestar as bênçãos do Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. É muito importante você ouvir, você alimentar da palavra de Deus. E ali então aquela multidão ali, pôde ali usufruir daquele barco que se tornou um palco, que se tornou uma tribuna onde Jesus pôde ali manifestar o reino de Deus, falar das maravilhas do Senhor. E muitas pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. Mas, meus queridos, algo que nós devemos aprender com a atitude de Pedro, de Simão, que ele primeiramente emprestou. Ele teve algo
que ofereceu a Jesus. Provavelmente ele nem tinha conhecimento de quem era Jesus, não havia ouvido falar muitas histórias de Jesus. Mas mesmo assim, a única coisa que Simão sabia, que ouviu falar que Jesus era o mestre, que era o prometido de Deus sobre a terra. Mas mesmo assim, ele ainda não havia conhecido a Jesus Cristo. Ele ainda não tinha tido aquela experiência de convivência, de estar perto de Jesus Cristo. E agora ele ali diante ali do mestre que pediu a ele o seu barco emprestado. E ali então ele pôde contemplar, ele pôde ouvir da palavra de Deus. Ele pôde ali ser encorajado, ele pôde ali ouvir grandes coisas a respeito de Jesus. Depois de Jesus ter feito obras maravilhosas ali para aquele povo, Pedro ainda continuava frustrado. Eu não sei, meu querido, como você entrou nesta noite, mas uma coisa eu sei, que Deus quer mudar a sua sorte. Meus irmãos, Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar o seu destino. Deus quer trazer bênçãos sobre a tua casa. Deus quer trazer provisões, Deus quer trazer milagres sobre a sua vida. Quantos creem nisso, levante a sua mão e digam glória a Deus. Então Pedro serviu a Jesus. Ele emprestou algo que ele tinha, mesmo diante da frustração, ele administrou ali aquele momento de frustração, de decepção, por não ter alcançado nenhum êxito naquilo que ele era experto, aquilo que ele era muito experiente. Ele emprestou, depois de servir a Jesus, Jesus olha para ele: Pedro, faz o seguinte, vai mais para o lado direito e lança as suas redes. Agora vamos pensar, trazer para o nosso contexto. Jesus era pescador? Alô? Jesus era expert em pescaria? Não. E alguém frustrado, alguém experiente que não tem sucesso. Agora houve alguém que é mestre de Israel, alguém que conhece as coisas espirituais e fala de algo natural. Meu querido, se você não crê, diga para o seu irmão, se você não crê, você não terá a oportunidade de ver o milagre de Deus. Pedro ali a princípio resistiu àquela orientação que Jesus fala para ele. Mas diante da frustração ele disse: então vou fazer sobre a tua palavra. Deus quer falar com você nesta noite, meu querido. Deus quer mudar a sua história. Mas é importante que você ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A Bíblia tem mais de 8.600 promessas de Deus para a sua vida. Mas, no entanto, Jesus ordena, então vai do outro lado e lança a rede do lado direito. E Pedro, então, administrou as suas emoções, as suas frustrações, e daí reconhece. Meu querido, tem muitos crentes que não rompem. Não é por não ouvir, até ouve mais, muito. Mas não dão seguimento àquilo que ouve. Muitos resultados, milagres estão a partir da obediência. Digo para o seu irmão, não basta ouvir, tem que obedecer. Então ali Pedro administrou o seu coração, a sua frustração, e ele olha para Jesus e diz: sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Deus tem falado com você, sim ou não? E você tem obedecido? Você quer ver milagres. Você quer ver multiplicação. Você quer ver Deus movendo as coisas. Mas você tem tido atitudes de obediência para atrair o milagre sobre a tua vida? Pedro ali
tinha o direito de questionar toda a orientação que Jesus estava fazendo. Porque Jesus não era pescador. A bem verdade, Jesus, a Bíblia não relata que em algum momento ele foi pescar. Mas ali, Pedro então ouve a Jesus. A fé vem pelo ver. O resultado vem pelo praticar. Se você ouve e obedece e pratica, você verá o milagre de Deus se manifestando sobre a sua vida. Pedro então obedeceu, lançou a rede e daí foi puxar a rede. Qual foi a surpresa? Que a rede estava muito cheia. Muito cheia, que apavorou Pedro. Deus quer trazer um milagre na sua vida que você vai se surpreender. Deus mudará, meu querido, a sua sorte, mas para isso você precisa encher o seu coração da palavra de Deus e tomar decisões medidas a palavras do Senhor. Pedro, ele não viria o milagre. O milagre não aconteceria se ele apenas ouvisse e não decidisse obedecer 100%. Quando ele foi recolher as redes, então, houve ali, segundo a Bíblia, 153 grandes peixes. A ponto que a bênção foi tão grande. Meu querido, tem gente que se contenta com conta-gotas espiritual. Tem pessoas que se contentam apenas de ouvir falar as coisas de Deus. Eu logo no início do meu ministério, eu ficava maravilhado de ouvir milagres Deus fazendo através de ministros do Senhor. De maravilhas, de curas, de manifestações poderosas de Deus. E isso já me preenchia o meu coração. Mas daí eu vi na Bíblia que Deus tem poder para fazer muito mais, a partir de eu crer. E eu comecei então a buscar a Jesus, disse, olha, eu quero que esses milagres se manifestem através da minha vida. Então, meus queridos, eu precisei mudar as minhas atitudes. Eu precisei ter mais ousadia. Eu precisei fazer coisas pela fé. Dar passos pela fé. E a partir de eu dar passos de fé, em obediência ao Senhor, os milagres passaram a vir também através da minha vida. Vemos então Simão, que a tradução quer dizer aquele que ouve. Nós temos percebido que a maior parte do ser humano já tem ouvido falar de Jesus. Já tem ouvido falar das manifestações de Deus. Mas parece que para alguns é apenas para o vizinho. Para alguns parece só que há outros que são mais santificados. Não é isso que a Bíblia diz, meu querido. A promessa de Deus é para a sua vida. Deus tem bênçãos para trazer sobre o teu casamento, a tua família, a tua casa. Mas, meu querido, Deus te convida a você ousar crer e colocar em prática aquilo que Ele tem prometido. Mas Simão, depois de ver aqueles milagres de Jesus, há um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. Já ouviram falar isso? Você sabia que Jesus sabe como vai te pegar? Alô, estou entendendo? Chegará um momento que aquele que está longe, o Senhor vai dar uma oportunidade para ele chegar perto. Deus dará oportunidades para atrair você também para Ele. Ali a partir daquele milagre, Pedro, que estava tão frustrado, passou a noite toda numa questão, apenas de uma palavra, uma direção de Deus, o milagre veio sobre ele. Meu querido, diga para o seu irmão, vale a pena ouvir ao Senhor e obedecer. Quando eu ouço e obedeço,
eu acesso uma chave de milagre no reino dos céus. Mas Jesus queria algo muito mais de Pedro, de Simão. Ele queria que Simão também entendesse que agora ele tinha um destino profético sobre a vida dele. Deus não quer apenas prover seus recursos quando a porta bate das dívidas, das situações difíceis. Deus não quer apenas trazer cura à sua vida, Ele quer você inteiro. Ele quer a sua casa, porque Ele preparou para mim e para você um reino celestial, meu querido. Ele não quer apenas suprir as nossas necessidades, mas Ele tem algo que Ele supre-nos para toda a eternidade, que é o direito da salvação que Ele otorgou a cada um de nós. Ali então Jesus declara: Pedro, você viste, eu trazendo no meu vocabulário, você viste ali o milagre que eu fiz? Se você estiver comigo, esses milagres você vai vê-los diariamente. Esses milagres você vai poder ser instrumento também para manifestar os milagres de Deus na vida de outros. E Jesus convida Pedro, diz: segue-me, se torne também não apenas pescador, não apenas aquele que está atrás de recursos financeiros, mas seja também pescador de vidas, que ajude-as, que mostre o caminho para os céus, que possa viver os planos e os propósitos que eu tenho para você e para toda a sua descendência e todos aqueles que seguirem também o caminho que eu proponho para a sua vida. E a partir daquele momento, Pedro então decide seguir Jesus. Ele decide então começar a viver os milagres de Jesus, a contemplar outros inúmeros milagres que Jesus fazia. E a história de Simão foi crescente, porque andar com Jesus, meu querido, é uma experiência maravilhosa, atrás de outra experiência maravilhosa. Sempre Ele vai nos trazer novas surpresas para o reino do Senhor. Mas Jesus então, quando estava para ser crucificado, Ele reúne ali os seus discípulos, na mesa, compartilhando ali um momento de comunhão, e também a ceia do Senhor. Ele declara algo muito poderoso. Ele queria saber o quanto Simão e os outros discípulos conheciam sobre Jesus. Ali aquele Simão conhecia Jesus apenas como aquele que provê. Mas a Bíblia diz no livro de Oséias que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor até atingirmos a estatura do varão perfeito. Para conhecer Jesus tem um processo. Para conhecer Jesus depende de atitudes, de decisões, de busca maior, de comprometimento, de estudo na palavra do Senhor, de ter uma busca de relacionamento com Deus, porque Ele se revela para aqueles que estão mais perto, mais próximo. Então, ali na mesa, Jesus faz ali uma avaliação quanto as pessoas conheciam Ele. E daí Jesus pergunta: o que diz os homens que eu sou? Para algumas pessoas Jesus é apenas um cara legal, um cara que teve algum tempo na terra, que realizou algumas coisas. Mas eu pergunto para você: o que é Jesus para você, meu querido? O que é Jesus para você? E ali, quando Jesus interroga os seus discípulos, Ele diz: tu és Pedro, aliás Simão, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ali então aquele Simão ficou todo empolgado, porque Jesus disse para ele: não foi carne e nem sangue que tu revelaste, mas foi o Espírito Santo do Senhor. Meus queridos, tem muitas pessoas que não sabem viver o Evangelho, porque o Evangelho é um constante crescimento.
Viver o Evangelho, meu querido, é estar cada dia crescendo em intimidade, em relacionamento. E algumas pessoas imaginam porque Jesus deu a elas a oportunidade de revelar alguma coisa, deu a oportunidade de orar por um enfermo e ser curado, deu a oportunidade de curar, deu a oportunidade de libertar alguém que estava oprimido, já ficam totalmente cheios, totalmente alegres, empolgados por fazer algumas coisas. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas para manifestar a sua força, o seu poder. Então, a partir daquela revelação, Pedro ficou todo empolgado e Jesus então olha para ele, viu Pedro? Olha, Simão, você não é Simão, você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso coração, com a nossa motivação, para não perdermos a essência de Deus sobre as nossas vidas. E ali, eu fico imaginando Simão ali diante daqueles homens, viu, não foi você, João, não foi você, André, não foi você, Mateus, que revelou quem era Jesus. Fui eu. Mas a Bíblia nos relata que algumas horas mais tarde, o mesmo Simão que se tornou Pedro, que a palavra Pedro é Petros, Cefas, que quer dizer pedrinha pequena. E Jesus então olha para Simão dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a partir dali, Jesus então, vendo toda a euforia de Simão Pedro, disse a ele, olha, hoje ainda mesmo tu me negarás 3 vezes. São momentos, meus queridos, são ensinamentos que estamos passando para você entender que o resultado da sua vida e quem você é por causa de Jesus que está no seu coração. É por causa do temor, da perseverança, da fidelidade que você tem permanecido no Senhor. E Ele tem te dado a oportunidade de, através dEle, da sua obediência, manifestar o poder de Deus através da sua vida. Jesus, então, dá aquela oportunidade a Pedro. O Espírito Santo escolhe Pedro para manifestar ali a revelação de Jesus, de quem era Jesus. Mas logo depois, o mesmo Simão Pedro, que revelou a grandeza quem era Jesus, ele traz Jesus. E a partir disso ficou profundamente frustrado. Mas no capítulo de João, capítulo 21, nos fala que quando Jesus ressuscitou, Jesus estava atrás de Simão Pedro. Jesus estava atrás para trabalhar o coração de Simão Pedro. Jesus estava atrás para restaurar o coração de Pedro, que não estava tendo condições, não estava conseguindo administrar a frustração no seu coração de ter traído Jesus Cristo. E interessante que foi no mesma cena do início da sua caminhada. Que foi quando Jesus chegou, eles estavam pescando, já haviam tentado muito tempo pescar, mas não conseguiram pescar. E Jesus chega já pedindo algo para comer. Mas o próprio Jesus novamente faz o milagre. E tiveram ali uma grande pescaria. Meus queridos, o propósito dessa palavra é compartilhar com vocês que nós temos momentos que nós ouvimos muito acerca de Deus, da palavra do Senhor, mas o ouvir sem que passemos pelo processo da experiência, do tratamento para sermos testados e para alcançarmos a aprovação, depende daquilo que nós gravamos em nosso coração. Porque se passamos apenas a obter conhecimento e não nos permitirmos ou não aceitarmos as lutas, as adversidades da nossa vida para provar o nosso coração, para provar do que somos feitos.
Se somos apenas ouvintes da palavra de Deus. E daí então Jesus ali faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Imagine bem, Pedro antes de trair, ele perguntou se eles amavam a ele e o que eles estariam dispostos a revelar, a manifestar o amor por Jesus. E Pedro ali ousadamente diz, não, todos eles podem te abandonar, mas eu não. Meu querido, tem crentes que se frustram por achar que por o tempo que eles estão convivendo com Jesus, ou por ter lido a palavra de Deus, mas quando vêm as provas, as situações, as adversidades, fazem igual Pedro, negam Jesus. Mas depois de Jesus ressurreto, Jesus chama Pedro para um momento de intimidade, e ele olha para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro reconhece então, que o segredo para que ele tivesse êxito, o segredo para que os milagres acontecessem, para que a obra, para que ele permanecesse firme, é só estando na rocha. É só na pedra verdadeira. A Bíblia chama da pedra angular, que é Jesus Cristo de Nazaré. Através de Jesus Cristo, meu querido, da sua vida centrada em Cristo, você não vai ter frustração. Você não irá decepcionar, porque o teu coração está ligado nele. Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento. E ali naquela pergunta de Jesus ali, de se Pedro amasse, existe no grego 4 interpretações sobre o amor. E Jesus pergunta na visão mais alta do cristianismo do amor, que é o amor agapau. No grego quer dizer o amor sacrificial. O amor a ponto de você negar a si mesmo, pela tua fé nele. No livro de Romanos diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será vergonha, será nudez, será escassez? Eu gostaria de convidar, meu querido, neste momento, fazer uma reflexão. Talvez você tenha ouvido falar muito de Jesus. Talvez você tenha ouvido falar muito de religião. Mas a Bíblia diz, nos chama a atenção para que a nossa fé esteja firmada nele, não no homem. Não em Pedro, não em João, não em A e nem em B, mas está firmado em Jesus. Porque mesmo que venham as tempestades, que venham tentar nos atingir, se eu não sou apenas um ouvinte da palavra, mas eu sou um praticante da palavra, eu vou desfrutar da segurança no Senhor. Porque a Bíblia diz que no mundo passareis provações, mas tendo bom ânimo, eu venci e vós vencerei. O teu Jesus, que é o meu Jesus, a boa obra que Ele começou na sua vida, na sua família, é poderoso para completar. Mas o meu convite nesta noite, use as circunstâncias que não estão dando certo na sua vida, de alinhar o teu coração àquilo que é fundamento, àquilo que é verdadeiro, de firmar a sua vida em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele não nos decepciona, Ele não nos permitirá que passemos nada, que possamos ser derrubados, se a nossa fé, o nosso coração está firmado nele. Eu gostaria de convidar você a apresentar a sua vida diante do Senhor, apresentar os seus sonhos, porque ali Jesus convida Pedro, dando a ele uma oportunidade de uma provisão sobrenatural, para que ele pudesse prover as necessidades da sua família. E a partir disso ele convida a Simão para acompanhá-lo, para ter um nível de comprometimento, não fosse apenas ouvinte, mas que pudesse também contribuir para o reino de Deus, para que vidas pudessem também
experimentar milagres, que pudessem ser curados, que pudessem também ser salvos. Meus queridos, Deus não quer encher uma igreja de crentes. Deus quer encher de homens e mulheres comprometidos com o seu reino, que tenham no seu coração amor pelo próximo, compaixão pelo próximo, que tenham disposição de ajudar aquele que está caído, de curar aquele que está enfermo. Deus deu uma missão, e por essa razão Ele te convida para que a sua vida esteja firmada nele, e que você possa manifestar o seu amor através de atitudes, de testemunho daquilo que Ele fez na sua vida e fará através da sua vida. A história nos conta que aquele Simão Pedro, que foi um covarde que negou Jesus, depois de toda a obra, de toda a manifestação, de toda a disposição que ele teve de ajustar a sua vida ao plano e ao propósito de Deus, no primeiro sermão na igreja de Atos, 3.000 almas foram tocadas pelo testemunho, pela inspiração do Espírito Santo, e Deus usou a Pedro, aquele homem covarde, o ex-covarde. Agora havia tamanho de uma ousadia, de uma intrepidez na vida dele. A Bíblia relata que ele começou a orar, e ele tinha um horário certo para subir ao templo a orar. E quando ele estava subindo ao templo a orar, ele se depara com um paralítico, e aquele paralítico pede esmola. Ele não tinha dinheiro para dar, e ele ora para aquele paralítico e diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquela pessoa foi completamente curada. A sua vida, meu querido, ela só será transformada a partir de você estar ligado na rocha, que é Petros, que é pedra viva, que tem poder para transformar o homem, a mulher, a família. Mas que você não seja aquele espectador, apenas esperando, ouvindo o que vai me identificar com a minha dor. Meus queridos, a Bíblia diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Eu gostaria de convidar você nesta noite, se há algo que você precisa apresentar diante de Jesus, coloque a sua mão sobre o teu coração. Se você está precisando de um milagre de Deus na sua casa, na sua família, nos seus negócios, se você precisa que alguém seja tocado e receber a cura, seja você esse que vai levar a mensagem, que vai ser o porta-voz da vida, da palavra grandiosa do Senhor. Pedro, a vida de Pedro, depois daquela conversa íntima com Jesus, quando Jesus pergunta: tu me amas? Se tu me amas, porque você não cuida das minhas ovelhas? Meu querido, não basta ser apenas crente, ouvinte da palavra de Deus. Eu preciso manifestar o amor de Deus à vida daqueles que ainda não conhecem a Deus. E a Bíblia mesmo nos diz que maior graça é dar do que receber. Que você seja um instrumento de Jesus para curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos pelo diabo. Ser uma extensão do propósito de Deus e venha cumprir com ousadia, com intrepidez. Se você deseja ser esse instrumento do Senhor para tocar a vida, manifestar o amor de Deus àqueles que te cercam, coloque a sua mão sobre o teu peito. Vamos estar orando diante do Senhor. Eu apresento a ti, querido, cada um dos teus servos diante da tua santa presença. O Senhor conhece os anseios dos teus filhos. O Senhor conhece o coração no mais íntimo dos teus filhos.
o Senhor sonda e penetras no mais profundo da nossa alma. E queremos pedir que o Senhor revele a cada um dos teus filhos o teu propósito, o teu chamado, para que eles venham ser pescadores de homens, para que eles sejam aqueles que estarão levando a esperança àquele que não tem esperança, para que eles sejam, Senhor, aqueles que venham trazer cura àquele que estão enfermo, para que os teus filhos venham ser a extensão do teu reino, do seu trabalho, da sua vizinhança, e aonde os teus filhos estiverem, e que o testemunho na vida dos teus filhos sejam tão forte que venha trazer muitas multidões para a tua glória e para a tua honra. Te adoramos e pedimos, Senhor, que o Espírito do Senhor libere o teu querer, o teu agir sobre cada vida, no nome do Senhor Jesus.